Graças e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos, agora em Escola Bíblica Dominical. Deus tem nos abençoado com a tecnologia e podemos chegar até os irmãos para estarmos meditando na palavra do Senhor, aprendendo mais do Senhor e louvamos a Deus por isso. Como os irmãos bem sabem, nós estamos com uma nova lição, uma nova revista, a Igreja em Apuros, e aqui são justamente as 7 igrejas citadas em Apocalipse. Então, se os irmãos ainda não têm essa revista, os irmãos podem estar adquirindo com a irmã Soraya na secretaria. Antes, avisem para ver qual é o cronograma de trabalho da secretaria da igreja, mas estamos com mais uma lição e mais oportunidade de podermos aprender da palavra do Senhor. Esta Escola Bíblica Dominical está sendo gravada, mas como os irmãos bem sabem, ela é interativa aqui no YouTube, pelo chat. Eu estarei com os irmãos interagindo para dúvidas, esclarecimentos, enfim, que nós possamos aprender da parte do Senhor. A lição proposta da revista é a lição número 2, e ela está embasada justamente no capítulo 1 de Apocalipse, dos seus versos de 1 a 20. Então nós vamos, sobretudo, utilizar o texto base da lição, que é o texto de Apocalipse, capítulo 1. Mas antes de nós iniciarmos o texto propriamente dito, vamos ter uma palavra de oração para que Deus esteja nos dando iluminação para a compreensão da sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez porque a tua igreja se reúne remotamente para aprender da tua palavra. Sabemos que este dia é dia do Senhor, dia de santa convocação, e lamentamos não poder estarmos reunidos e prestar o culto devido ao Senhor, mas o Senhor tem nos dado também, Senhor, o privilégio da tecnologia que nos permite, ó Senhor, suprir os amados irmãos com a tua palavra. Nos fortalece, nos instrui, nos ilumina, sabendo, ó Deus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É assim que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, se há um equívoco em nosso meio, primeiramente no mundo, em relação à palavra Apocalipse, é sempre atribuir a palavra Apocalipse a caos, a tragédias, a tristezas. E não é diferente no momento em que vivemos. Muitos meios de comunicação têm tratado esta pandemia do coronavírus como sendo algo apocalíptico, ou seja, o fim do mundo e algo trágico e terrível. Mas a palavra Apocalipse, ela também é traçada como um equívoco no meio evangélico, pois muitos acham que o livro de Apocalipse ele está atrelado a algo místico, ou a algo difícil, a algo complexo. E de maneira que não é assim que as Sagradas Escrituras nos apresentam o Apocalipse. Apocalipse, antes de mais nada, quer dizer revelação, descortinar, desnudar, ou seja, trazer justamente à tona, revelar, trazer luz àquilo que estava obscurecido, àquilo que estava escondido. E, sobretudo, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele tem uma íntima relação com o Antigo Testamento, sobretudo Isaías, Ezequiel, Zacarias e Daniel também. Então nós vamos também vislumbrar essas relações de Apocalipse justamente com o Antigo Testamento. Sobretudo, a nossa lição ela está fundamentada nesta revelação de Cristo, ou seja,
o sofrimento, mas também a vitória do seu povo através da vitória do próprio Cristo. Algumas informações que são importantes Apocalipse é cheio de simbologias, e uma das simbologias que chamam a atenção no livro do Apocalipse é sobretudo a utilização de números, né? E sobretudo o numeral 7. Vamos ver que esse numeral é a totalidade das coisas, ou a perfeição das coisas. Uma concepção importante de Apocalipse é saber que esse estilo literário, ou esta forma de Apocalipse, ela também está intimamente ligada ao livro de Gênesis, que vai tratar justamente desta revelação antes obscurecida e agora com mais clareza no seu final. Enquanto, por exemplo, nós vamos ter em Daniel, capítulo número 2, capítulo 12, do seu verso 4, tratando justamente que o profeta ele deveria selar aquele livro, ou seja, fechar toda aquela revelação. Quando nós chegamos em Apocalipse 22, no seu verso 10, muito pelo contrário, vai se dizer a João que ele não deve selar este livro, que ele não deve fechar esse livro. De maneira que Apocalipse, então, é um livro aberto à igreja, que deve ser lido pela igreja, que deve ser estudado pela igreja, compreendido pela igreja. Ora, porque Apocalipse nada mais é do que descortinar aquilo que estava encoberto, descobrir aquilo que estava encoberto no Antigo Testamento. E para a compreensão de Apocalipse, antes de mais nada, é preciso ter uma compreensão da Bíblia, da revelação. Porque se há algo importante também em Apocalipse, e nós devemos entender e compreender isso, é que Apocalipse está intimamente ligado não a algo difícil, obscurecido, mas algo que é claro, algo para trazer à luz. Visto isso, nós temos algumas concepções às vezes equivocadas no meio, ao longo da história da igreja. Por exemplo, a visão preterista, que é a visão apenas do passado de Apocalipse, uma visão futurista, justamente olhando, vislumbrando apenas para um olhar futuro, uma visão histórica apenas como fato, mas sobretudo Apocalipse está relacionado à vida prática da igreja, ou seja, a admoestação, a exortação, o ânimo da igreja a servir a Deus. Sabemos que este livro é escrito pelo apóstolo João no seu final de vida, entre os anos 90 e 96 depois de Cristo, na ilha de Patmos. E ele é levado, sobretudo, pelo imperador Domiciano, que é considerado o segundo Nero. Esse imperador se auto-intitula justamente Senhor e Deus. Mas o que é interessante também desse livro, e uma das palavras que me chamam a atenção ao vislumbrar Apocalipse, é justamente a palavra que se apresenta 46 vezes: o trono de Deus. Ou seja, o apóstolo João ele tinha sido levado preso para a ilha de Patmos, que é justamente uma ilha prisional na Ásia Menor, e muitos dos trabalhadores, muitos dos prisioneiros também trabalhavam. Pessoas que eram levadas para lá eram justamente renegados, eram malfeitores e aqueles que eram odiados pelo imperador. E, sobretudo, quando a gente vislumbra essa concepção de olharmos para este sofrimento e olhamos para a palavra do trono de Deus, é justamente isso: Deus reina sobre todas as coisas, ou seja, o reino de Deus. Então, de maneira
que nós vamos então olhar esse capítulo de número 1 e verso a verso, mas precisamos estruturar esse primeiro capítulo fazendo essa panorâmica para que os irmãos possam ter uma compreensão clara dessa divisão, né? Nós temos do verso 1 ao 8 basicamente uma introdução, e dos versos 9 a 20 nós teremos ali justamente a manifestação, o Cristo glorificado. Quero lembrar aos irmãos que esta estrutura do livro de Apocalipse está associada a um paralelismo, sendo que é um paralelismo progressivo, ou seja, é a progressividade da revelação. E muitas vezes nós podemos pensar que o paralelismo está associado a um dispensacionalismo, ou seja, às situações isoladas, e na verdade não é dessa forma. Então, de maneira que este paralelismo progressivo está dividido em 7 sessões. E nós vamos, o texto onde nós estamos inseridos hoje para a aula, está nessa primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Então, nós vamos observar este primeiro capítulo, sobretudo, em uma estrutura de um prólogo, do verso 1 a 3. Depois nós vamos ter uma saudação de 4 a 6. Vamos observar, sobretudo, este louvor, esta doxologia, até os versos 7 e o verso 8. E posteriormente, dos versos 9 até o verso 20, aí com outras também subdivisões, sobretudo é a visão, a primeira visão que o apóstolo João vai ter então do livro de Apocalipse. Dito isto aos irmãos, e já uma dica também para os irmãos, o reverendo Rodrigo, ele está expondo Apocalipse no seu grupo, né, de estudo nas quartas-feiras. Então, sabendo que essa lição nossa, ela está atrelada não propriamente a todo o livro de Apocalipse, mas muitas passagens, mais especificamente as igrejas, mas os irmãos tendo a oportunidade que estejam também acompanhando os estudos com o reverendo Rodrigo nas terças-feiras, né, nas terças-feiras, a partir das 8 horas. Dito isso, vamos para o texto e nós vamos tentar então compreender aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações essa manhã na nossa escola bíblica dominical. Vamos ler o verso de número 1 e tentar extrair algumas concepções. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, envolvido por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, aqui então está a centralidade do livro de Apocalipse, logo na sua introdução. A revelação de Jesus Cristo. E aí, por intermédio de um anjo, e aí poderia ser tanto um anjo próprio da parte do Senhor, como também Cristo, muitas vezes sendo um próprio anjo, ou citado, né, como um anjo falando com João, e também o anjo sendo os próprios pastores da igreja, e notificou o seu servo João. Ou seja, aqui então ele demonstra justamente qual seria o conteúdo, ou seja, a revelação acerca de Cristo, principalmente entre a sua primeira e a sua segunda vinda. É logicamente que está associado a algo, e isso é importante. Este livro vai sim tratar de um passado,
se estruturando no Antigo Testamento. Ele vai falar de um presente daquilo que o próprio João está vivendo. E ele vai falar das coisas futuras ou da consumação. Então, esse primeiro aspecto que ele nos traz é justamente esse prólogo, né, acerca do livro. No seu verso 2, ele vai dizer: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Ou seja, que testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, aqui no verso 2, sobretudo, ele traça justamente a ideia, a palavra de Deus, né? Aquilo que é veracidade. E João é testemunha de tudo isso, a testemunha ocular acerca de tudo que havia acontecido. E aí ele fala justamente do passado. E por que ele trata desse passado? Esse prólogo dizendo justamente o que João viu. Ora, João viu o ministério de Cristo, João vislumbrou justamente a morte de Cristo, ele também vislumbrou a ascensão de Cristo. Então, tudo que ele viu, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. No verso 3, que é justamente final desse prólogo, ele vai usar: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui justamente ele fala de uma bem-aventurança, e nós vamos observar, é observado no Apocalipse que há 7 bem-aventuranças, ou seja, a felicidade. E esta é a primeira bem-aventurança, ou seja, muito felizes. Esta é a questão. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ora, qual seria esse tempo? E aí ele fala primeiramente desta felicidade em relação à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é infalível. Então nós vamos observar que bem-aventurados são aqueles que também guardam a palavra, e a ideia da profecia, ou seja, é aquilo que é falado, é aquilo que é proferido, é aquilo que é dito da parte do Senhor. E este tempo está próximo, é justamente a concepção de que a consumação de todas as coisas está próxima. Então ele vai para o verso de número 4, e assim ele vai nos dizer aí justamente aquela concepção de saudação que nós falamos no começo da estrutura dos versos de 1 a 8. Ele vai assim nos dizer: João, as 7 igrejas que se encontraram ou que se encontraram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é e era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui justamente, vejam só, aqui ele vai agora saudar, e a quem então ele vai se dirigir, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E aí nós vamos ver essas 7 igrejas ao longo desse estudo. Graça e paz a vós outros da parte
daquele que era. Perceba que aqui então ele vai usar os 3 tempos, né? Daquele que era o passado, daquele que era prometido, daquele que era falado pelos antigos. Aí ele vai dizer que há de vir da parte dos 7 espíritos, falando então desta promessa, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, é justamente falando do tempo presente de João, do tempo passado dos profetas, e agora do que há de vir, e aí justamente desta segunda vinda do Senhor. E aí dos 7 espíritos justamente é a adjetivação, né? Ou as qualidades do espírito, né? Mas lembre-se que, sobretudo, quando nós vislumbramos o número 7, ele está sobretudo para nos indicar uma totalidade, né? Uma perfeição. E aí ele vai dizer que se acham diante do seu trono. Mais uma vez a palavra trono, como a gente falou, né? Ele reina e, sobretudo, é justamente demonstrar, né, este Cristo, né, reinando, glorificado, né, exaltado sobre todas as coisas. Ou seja, João estava em uma prisão, João estava para ser morto. Aqui para as igrejas é justamente isso, porque por que ele vai se dirigir às igrejas? As igrejas estão sob perseguição, mas não só isso, as igrejas estão sob influência do Império Romano, onde muitas vezes aí as igrejas começam a abraçar certos costumes, a aceitar certas coisas, e é sobretudo isso que João vai falar às igrejas, e nós vamos vislumbrar justamente isso, né? Igrejas perseguidas, ou então igrejas que se adequam ao Império Romano, começam a flexibilizar algumas coisas, e sobretudo as 7 igrejas, nós não podemos ter um olhar simplesmente histórico para as igrejas citadas, mas sobretudo as igrejas citadas, elas refletem a igreja nos nossos dias, né? Nós vamos ver igrejas que realmente buscavam ao Senhor, igrejas mais pobres, igrejas mais ricas, igrejas que estavam se afastando dos caminhos do Senhor. Então nós vamos vislumbrar que essas características, ela muito se assemelha às igrejas do nosso tempo, né? Então, sobretudo, não é um olhar meramente para a história, mas também para a praticidade dos nossos dias. Então ele vai para o verso de número 5, e ele vai dizer: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui justamente essa parte justamente de saudação, ele vai tratar sobretudo que não só isto é da parte de um homem natural, ele é apenas uma testemunha de Cristo, e ele vai dizer que também Cristo é uma fiel testemunha. Cristo testemunha de quem? Ora, João testemunha de Cristo, mas Cristo testifica o seu Pai, ou seja, ele testemunha das promessas, ele é a testemunha das promessas de Deus. E é justamente isso que ele vai dizer, o primogênito dos mortos. E aí a gente tem a correlação também com o que é falado em Colossenses, né? No seu capítulo 1, a primogenitura dentre os mortos não está associado porque ele
ele ressuscitou primeiro, no sentido cronológico, né? Mas porque ele ressuscitou e vive eternamente. Ele foi o primeiro a ressuscitar de forma plena e gloriosa dentre os mortos e vive para toda a eternidade. E aí justamente ele vai, sobretudo, nesta contramão do mundo, sobretudo sobre Domiciano, ora, dizendo Roma não é detentora do universo, de todo o poder. Há alguém, né, mais poderoso do que Domiciano ou do que qualquer outro rei. E este poder está sobretudo relacionado, e perceba que aqui também existe a apresentação desta obra redentora, está relacionado a realizar algo que para o homem é impossível. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui então ele fala de um rei, daquele que está assentado em trono, e sobretudo este reinado ele foi conquistado, ele foi justamente ele foi entronizado através de uma questão sacrificial, através do seu próprio sangue, ou seja, a sua exaltação está justamente relacionada com a sua humilhação. E é por isso que ele é exaltado, porque ele também foi humilhado. O plano redentor, redentivo de Deus. No verso de número 8, no verso número 6, perdão, acompanhe comigo, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para sempre, ou pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui então ele elabora uma doxologia, né? Isso aqui é muito importante. Ele vem agora para nós com uma doxologia, e nos constituiu reino, sacerdotes, ou seja, Cristo morreu, nós morremos com ele. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Cristo reina, nós reinamos com ele. Cristo é sacerdote, nós também somos sacerdotes de Deus. Para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui então ele apresenta o que nós já configuramos como a doxologia. Mas ele vai agora justamente do verso 4 ao verso 6, com a sua saudação e a doxologia. Ele vai então concluir essa primeira parte, e ele vai assim nos dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o ultrapassarão. Aqui justamente ele vai trazer o seguinte, que ele fala então dessa segunda vinda de Cristo. E todo olho o verá, até quantos o traspassarão. Ou seja, quando ele vir nas nuvens como um relâmpago, todos verão o Senhor. Esse Senhor que foi exaltado sobremaneira, ele voltará. Essa é a concepção, ele voltará. E ele vai dizer: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele,
certamente. Amém. Aqui, justamente, ele fala desse aspecto no verso 7, trazendo a concepção que é, digamos assim, a tônica de Gênesis, sobretudo nos seus primeiros capítulos, e aí desde já do proto-evangelho, em Gênesis 3,15, trazendo as duas descendências. Aqui ele então traz o aspecto de juízo. Toda a terra o verá e muitos lamentarão. E aqui justamente está o juízo de Deus. E no verso 8, ele vai então dizer: eu sou o alfa e o ômega, justamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. E aqui, veja, nós temos que tomar só um cuidado, que as palavras do próprio Cristo, né, falando agora para João, ele não está dizendo que ele tem uma demarcação, uma limitação, pois ele é infinito, né? Ele é segunda pessoa da Trindade. Então, é para ele dizer o princípio e o fim. Ele nem tem começo, nem tem fim. Mas a ideia é que ele é o início de todas as coisas e ele é a finalidade de todas as coisas, né? Ele é o princípio, né, da criação, no caso que ele criou, não que ele foi criado. E ele é o fim de todas as coisas. Não que as coisas terminam nele, mas que ele é a finalidade dessas coisas existirem, né? Sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez a palavra de Deus, aquele que era, que é, que há de vir. Percebam justamente essa dinâmica, né? Esta dinâmica sempre de estar tratando essas questões pretéritas, presentes e futuras. Ou seja, o aspecto do que foi prometido no Antigo Testamento, no aspecto do que João está vivendo e no aspecto também daquilo que virá, daquilo que acontecerá. Agora nós vamos para a segunda parte deste capítulo, que é do verso 9 até o verso 20, e nós vamos vislumbrar então a primeira visão de João e o que esta primeira visão tem a nos ensinar, né? A visão de Jesus glorificado, né? A visão de Jesus glorificado. O texto começa assim, o próprio João falando: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, justamente, primeiramente, o que é importante é que João, ele não se coloca como superior aos demais. Ele se coloca num sentimento de igualdade. Eu, João, irmão vosso, ou seja, os sofrimentos que são meus também são de vós, né? Os testemunhos de Cristo, que é meu, também são de vós. Então, não é uma ideia de superioridade de João, né? Não é a superioridade de João. E companheiro na tribulação, companheiro no sofrimento, companheiro na perseguição. Então, João se coloca em igualdade. Igualdade no sentido de que ele é irmão e que eles sofrem tanto quanto João pela perseguição e pelo nome de Cristo. Mas ele também vai dizer no reino e na perseverança. Ora, o que seria a perseverança? Seria justamente a paciência
triunfadora, né? A paciência triunfadora. Ou seja, é aquela espera que as coisas aconteçam na certeza de que há uma vitória garantida. E é logicamente que esta vitória garantida não está no ser humano, não está naquilo que fazemos, não está naquilo que somos, mas justamente a vitória está garantida naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E nesse sentido ele vai trabalhar na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ora, por que ele está preso? Eu me acho justamente nesta ilha prisional, né? Neste local prisional, justamente por causa da palavra de Deus, por causa da verdade. Lembre-se como eu falei para vocês, né? O Domiciano, que é o imperador romano, Domiciano, ele se intitulava Senhor e Deus. Então, é claro que ele não admitiu que outras pessoas tivessem outro Senhor e outro Deus. E certamente a palavra de João na Ásia era a proclamação do Evangelho. No verso 10, ele vai dizer justamente assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de uma trombeta. Aqui é importante, vamos só voltar um pouquinho. Ele vai dizer: achei-me em espírito no dia do Senhor. Aqui, essa expressão dia do Senhor, muitas vezes, ela é utilizada para, alguns vão pensar que ela está sendo utilizada para o dia do juízo final. Já é a visão de João vendo o juízo final. Não. Aqui, o dia do Senhor é, sobretudo, o dia de Santa Convocação. É o primeiro dia, né? Ou o domingo nosso. É justamente o dia de Santa Convocação. Então, provavelmente, nesta primeira visão que nós vamos ver de João, ele está no dia de Santa Convocação, no dia de adoração. E em espírito, né? E aí é uma ideia de relação com o Senhor. E ouvir por detrás de mim grande voz. Aqui por detrás é interessante, nem de um lado e nem do outro. Aqui é uma concepção justamente sem nenhuma distração. Ele está ouvindo a voz do Senhor, o conduzindo, o guiando ou falando com ele, como de uma trombeta. Ou seja, não é uma trombeta, é uma tipificação, né? E a trombeta é, sobretudo no Antigo Testamento, uma convocação. Então, a tipificação aqui é de uma voz que o está convocando, conclamando João a ouvir, a se atentar àquilo que Deus tem a falar para ele. E então a voz diz, né, dizendo no verso 11: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, aqui, mais uma vez, percebam a repetição do número 7, a totalidade, né? É o princípio de que ele então deveria escrever um livro, ou seja, dar ao povo uma revelação de Deus, descortinar para o povo aquilo que o povo deveria saber acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, da sua obra,
no sentido de exortação, de animação, de perseverança. Então, ele chama João para escrever um livro, colocar por escrito. E justamente essa é uma defesa, né, do nosso primeiro capítulo da confissão, né? A ideia é justamente, nós cremos no Antigo e Novo Testamento no sentido de escrito, né? A ideia de algo escrito, de algo colocado no papel através da inspiração de Deus. Veja então que nos fala agora o verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor no verso de número 12 de Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aqui então, ele tem a visão do próprio Cristo no meio da igreja. E ele vai falar justamente das vestes, e essas vestes ela está atrelada justamente à questão sacerdotal. Este que está no meio da igreja, e aí os 7 candeeiros, que também tem a ver com brilho, com luz, justamente são as igrejas. Ora, como é que Cristo é refletido para a sociedade? Como é que Cristo brilha através do mundo? Cristo brilha através do mundo, através da própria igreja. E aqui ele vai ter esta visão semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido, e à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa cinta de ouro justamente usada por reis, ou seja, ele é tanto sacerdote como também rei. Então aqui está uma descrição justamente deste Cristo exaltado, deste Cristo glorificado, esta visão que o apóstolo João ele tem justamente acerca de Cristo. No verso de número 14, ele vai dizer a sua cabeça. E ele vai dizer, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve. Aqui justamente ele fala, Cristo é sacerdote, Cristo é rei, e ele fala desses cabelos brancos, justamente é uma ideia de sabedoria, atrelado aos cabelos brancos, como nós pensamos, por exemplo, nos anciãos, nos mais velhos, pessoas com cabelos brancos, normalmente a gente denota serem pessoas mais sábias, e essas são uma das características que ele cita aqui. Os olhos como chama de fogo. Justamente aqui, os olhos como chama de fogo, a ideia de que ele a sua onisciência, né? Ele conhece todas as coisas, ele conhece todos os seres, e como chama de fogo, justamente que ele julga, né? Por ele conhecer a todos, ele tem a capacidade, né, de julgamento. E então ele vai dizer, os pés semelhantes ao de bronze polido, como refinado numa fornalha. Justamente a ideia de bronze era uma ideia que nós também já trabalhamos em algumas outras lições, né? Sobretudo a questão de forjar armas, a voz como voz de muitas águas, a concepção, mais uma vez, justamente de uma voz imponente, né? Tinha na mão direita, ou seja, na mão que governa, tinha na mão direita 7 estrelas
e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Justamente ele utiliza aqui mais uma vez a espada, que é o juízo, né? E essa espada ela vai ser vista no capítulo 19 de Apocalipse, as 7 estrelas, e aí no sentido poderia ser mais uma vez a concepção de brilho, né? E aí a gente poderia ter, alguns comentaristas vão atribuir as 7 estrelas como sendo pastores dessas igrejas, mas sobretudo a ideia da igreja que brilha, né? A beleza da igreja, porque a igreja reflete o Senhor. Então a concepção justamente essa, desta glória de Cristo, que é refletida na própria igreja. E está aí a nossa responsabilidade, aquilo que devemos então fazer. Ele fala desse juízo com relação à espada. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Justamente a figura de ser refletida no sol, e como esse rosto ele brilhava através da própria igreja. No verso 17, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Perceba justamente o estado de humilhação ao vislumbrar esta glória do Senhor, né? Esta visão que ele está tendo. E a sua atitude é justamente uma atitude de humilhação. No nosso meio evangélico, né, sempre tem aquela ideia de que ver a glória de Deus, que é impossível para qualquer homem, que é uma tipificação dessa glória de Deus, é justamente a ideia de algo bom, de algo alegre, de algo tranquilo, mas não é o que diz as Santas Escrituras. Como o próprio Isaías vai dizer no seu capítulo 6, né? Ai de mim, porque vi o Senhor, né? Então é justamente essa ideia de humilhação. Perceba, João, ele era instrumento de Deus, ele era servo de Deus, mas ele justamente entendia, ele compreendia a sua pequenez, a sua finitude perto da grandeza, da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como morto, porém ele pôs sobre mim, no verso 17, pôs sobre mim a mão direita, dizendo. Mais uma vez ele usa a expressão da mão direita, a mão que governa, a mão que dirige, a mão que sustenta, a mão que levanta. Esse é o ato, né, justamente de Cristo para com Pedro andando sobre as águas. Ele o conduz novamente para o barco depois da sua incredulidade, ele o toma pela mão e o leva. Então aqui mais uma vez é o Cristo então o erguendo, o socorrendo, e Cristo então vai dizer a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu estou vivo. A ideia é justamente da sua exaltação, da sua obra de humilhação concretizada. E agora justamente essa ideia, ora, ele não deveria temer, primeiramente, porque o Senhor governa todas as coisas, e ele vai falar justamente essa ideia do Hades, mas não é só isso, né? Essa concepção que ele traz as chaves da morte, do inferno. Ele tem o domínio sobre a morte, né? Ele venceu a própria morte sobre o inferno, mas ele fala justamente dessa ideia de sepultura, né? Ou seja, eu estou vivo, e a concepção também de que
ele, assim como ele também vive, nós também vivemos como ele e viveremos assim como ele vive, em um estado de glória. E é justamente essa ideia. Ele terá o poder para trazer à vida aqueles que estão mortos, seja de qual forma for, seja justamente do sepulcro, seja no mar, seja as cinzas, ele trará novamente a vida. Seja a vida no sentido a vida eterna, ou seja, a eternidade vivida com Cristo, ou seja, a ressurreição para a condenação. Então aqui é justamente a ideia de concepção, de que ele tem o poder sobre a morte, e no momento certo, na sua segunda vinda, ele trará justamente vida a estes mortos. Ele o ressuscitará, ou ele os ressuscitará. No verso 18, ele vai então nos dizer: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Mais uma vez aqui, ele vem com a concepção tríplice, ou seja, as coisas passadas, no sentido de que esta revelação não é algo inventado, não é algo novo, mas é algo que já foi trazido pelos antigos, é algo que já foi revelado, mas também há coisas presentes acontecendo e também há consumação de todas as coisas. E aí no verso 20, que é a conclusão do capítulo, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus amados irmãos, aqui ele conclui justamente com o que nós poderíamos chamar do esboço, ou seja, esboçando o próprio livro do Apocalipse, tratando justamente dessa perfeição, dessa totalidade, que é o número 7, se dirigindo às igrejas, mas sobretudo nos informando que as igrejas são luzeiros, são lumiares, elas brilham e refletem o Senhor. Também ela fala desta liderança dos pastores, que também refletem o Senhor, e ele fala justamente, mais uma vez, da mão direita, a mão que governa, a mão que dirige, a mão que sustenta, ou seja, essas igrejas que brilham e que refletem o Senhor, os pastores que também devem refletir e brilhar, sobretudo a face do Senhor, eles são sustentados, dirigidos pelo próprio Senhor. Ora, meus irmãos, temos algumas lições acerca de tudo isso que vimos essa manhã, e louvamos a Deus porque Deus tem nos ensinado da sua palavra. Primeiramente, o que é muito importante é que nós nos voltemos à palavra de Deus. Quando nós estamos diante de um ato como esse, de uma pandemia como esta, nós buscamos ouvir muitas pessoas, muita teoria e muitas coisas. Mas nós devemos nos voltar à palavra do Senhor, o entendimento da palavra, e sobretudo para o conhecimento das verdades. Porque quando olhamos para um livro como o Apocalipse, pensamos que ele é complexo, que ele é difícil, não porque ele o seja, mas porque nós não estamos lendo a Bíblia como convém, não estamos lendo o Antigo Testamento, não estamos lendo o Novo Testamento, e justamente precisamos ter o conhecimento de toda a Escritura para a compreensão da sua palavra. Um outro aspecto que é fundamental, que essa lição ela nos traz, é a nossa confiança, segurança, esperança em Cristo Jesus, aquele que está exaltado, aquele que é glorificado,
aquele que está à destra de Deus, aquele que é sábio, aquele que é sacerdote, aquele que é juiz. Então, aquele que principalmente é rei sobre todas as coisas. Muitas vezes temos a tendência de confiarmos em pessoas, de confiarmos em governos, mas a nossa confiança, a nossa esperança está em Cristo. E o terceiro aspecto da lição é justamente esta igreja que brilha, que reluz o Senhor Jesus Cristo, e é através de nós como igreja, como Assembleia do Senhor, que refletimos a luz de Cristo, a face de Cristo, nós devemos nos santificar. Nós devemos orar, ler a palavra do Senhor, prestar o culto ao Senhor como é devido. E muitas vezes irmãos têm negligenciado a santificação, a pureza do culto, a pureza das suas vidas, seja no seu trabalho, seja na sua família, enfim. A santificação é justamente a nossa meta para justamente sermos luz nesse mundo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos faça mais e mais ser desejosos de ouvir e de entender a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, encerrando esta aula, que os irmãos assim estejam abençoados por Deus e estejam logo mais às 18 horas, também mais uma transmissão da nossa igreja remota. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado pelos irmãos que nos acompanham, que o Senhor esteja com cada um, os dê, Senhor, o discernimento da Tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus irmãos.